Boa noite. Que bom que você está aqui na casa de Deus no meio da semana. Não sei se o dia passou muito rápido, se foi cansativo, mas que bom que você está aqui para nos encontrarmos uns com os outros e com Deus também. A você que nos acompanha pela internet, um grande abraço. Que você acompanhe o nosso estudo da Bíblia aqui. Que bom que você acessou para estar também, de certa forma, perto de nós. E no dia de hoje, nós estamos sobre um evento que está se aproximando, também tão importante quanto um outro que já se passou. Mas antes de falar dele, eu queria perguntar, nesse dia, só no dia de hoje, até você chegar aqui à igreja, quantas marcas você conseguiu ou pulou nos seus olhos hoje? Desde quando você acorda, quando você vai colocar o chinelo, que lá tem a marca do chinelo, até você passando, talvez indo para o trabalho ou para a escola, vendo outdoors, vendo propaganda por todos os lados, na internet. Quantas marcas será que nós conseguimos ver por dia? E a marca, ela é extremamente importante porque ela identifica e separa um produto do outro. Nós gostamos geralmente de um produto mais do que o outro, por mais que ele seja a base a mesma. Por exemplo, você que é dona de casa, você consegue trocar o sabão em pó por uma outra marca? Ou quando você escolhe uma marca de vestir uma roupa, você escolhe, é fiel sempre a uma marca ou não? Ou isso depende? Né? Ou não tem muita relevância? Sabe que algumas marcas, elas inclusive se tornam o próprio produto. Por exemplo, a esponja de aço. É mais fácil alguém falar esponja de aço ou Bombril, isso mesmo, a marca. Sabe quando você faz um corte pequeno, você fala o nome técnico do produto ou você fala Band-Aid? E alguns produtos eles dominaram, eles chamam a atenção, eles substituem o próprio produto, porque eles foram o primeiro a chegar ou porque eles marcaram muito. Uma outra coisa é, por exemplo, a maisena. Mesmo que você compre uma outra marca, você chama ela do quê? De maisena, e ela é amarela, né? Então as marcas, elas são muito fortes. E elas têm algo que ela pretende ser, mostrar diferente de uma outra, apesar da base ser a mesma. Tem um produto, né, um refrigerante, que ele no início era um xarope, e o farmacêutico decidiu acrescentar água gaseificada nele, talvez um pouco mais de açúcar. E ele se tornou um refrigerante muito conhecido. E por ser mais ou menos muito fácil de ser feito, principalmente no começo, começou a surgir outras marcas concorrendo com ele. E até que essa marca fez a própria garrafinha, a própria forma de escrever, a própria cor, que continua mesmo hoje em dia, durante décadas, mesmo depois. E na década de 80, a Coca-Cola, ela quis mudar o ingrediente dela, a receita dela. E ela mudou e ela lançou uma nova propaganda dizendo que esse era um novo refrigerante. E para surpresa ou estratégia da marca, as pessoas odiaram. Os americanos odiaram. Eles jogavam fora, filmavam reportagens deles abrindo o refrigerante, jogando fora, porque aquela não era a marca que eles tinham se acostumado. E as vendas caíram muito. E a Pepsi, que era a concorrente, ficou muito feliz. E ela começou, inclusive, a fazer propaganda de que ela não mudava, de que ela era fiel. E, para surpresa, a própria Coca voltou atrás e relançou o mesmo produto. E chamou muita atenção que isso fez com que o americano comprasse ainda mais o refrigerante do que ele estava acostumado. Porque eles perceberam que uma marca de refrigerante, de certa forma, associava o que era ser um americano. E quando eles perderam essa identidade, foi trocada a receita, eles se sentiram traídos. E quando eles retornaram para a mesma receita, eles perceberam como um pedido de perdão e algo que identificava. Então veja como um refrigerante
diz até o que é ser, por exemplo, um americano, o que é ser um americano, uma identidade até de uma nação. Então, as marcas, elas são extremamente importantes. Agora, teve uma marca que foi muito vista, principalmente alguns dias atrás, desse mês que passou, que é essa aqui. Quando você olha para uma marca dessa, o que ela te lembra? O que ela faz você pensar? Essa marca Rio 2016, 139 agências de publicidade que responsável por pensar em marcas, entrou para tentar uma vaga e apenas uma dessas agências que conseguiu apresentar, e só nessa agência 150 desenhos foram pensados e rejeitados até chegar nesse aqui. Mais ou menos 100 pessoas estiveram por detrás para pensar. E eles estudaram o que o carioca pensava, o que o brasileiro, o resto do Brasil pensa também do Rio de Janeiro. Olharam na música, olharam as cores, olharam o jeito do carioca viver, enfim. Pensou também nas Olimpíadas. E eles misturaram tudo isso e formaram essa marca. Eu não sei se você sabia disso. Essa marca ela tem predominante 3 cores, ao mesmo tempo que lembra as cores do nosso país, ela também lembra montanha, sol e mar, o que você vê muito no Rio de Janeiro. Lembra, né, comemoração, vitória, o jeito carioca de receber o mundo, é isso que eles desejavam transmitir. Se você também perceber, cada um daqueles personagens é uma letra da palavra Rio. O verde é o R, o amarelo é o I e o azul é o O. Ao mesmo tempo, eles estão fazendo referência ao um dos maiores cartão postal do Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar. E tudo isso eles conseguiram reunir, e outros detalhes mais que eu não vou entrar aqui, num símbolo só. Ele é tridimensional. Se você comparar outras marcas das outras Olimpíadas, não chega realmente nem aos pés do que eles conseguiram transmitir através dessa marca. E eles tinham tudo isso aqui para colocar numa marca só. Paixão e transformação, superação, excelência, sustentabilidade, inspiração, tantas coisas numa marca só. Eles conseguiram transmitir isso e de forma universal. Qualquer pessoa no mundo, ao olhar para essa marca, ele consegue identificar. Ele consegue identificar que aqui é a representação do povo brasileiro e também das Olimpíadas. E quando eu vi o lançamento, né, da marca dos Jogos Paralímpicos, que vai começar no feriado, eu vou confessar que eu falei, nossa, mas eu gostei tanto do primeiro e parece que faltou alguma coisa para o segundo. Mas daí eu fui pesquisar o porquê que eles fizeram como fizeram, né, a marca dos Jogos Paralímpicos. E daí eu entendi muito melhor e também vi muita vantagem nele. Ele é uma mistura de coração com o símbolo da eternidade. Porque os criadores dessa marca da Paralimpíada, dos Jogos Paralímpicos, eles desejaram, ao invés de mostrar qual que é a diferença que nós temos de um portador de necessidade especial, ele pensou em, ao invés disso, mostrar o que nós temos de igual. E o que nós temos de igual? Um coração, um amor. E, ao mesmo tempo, ele é montado de tal forma, porque quando você vê ele mesmo em forma de esculpido numa estátua, ele dá a ideia de que, inclusive, um cego, ao tocar essa marca, ele consegue ter a sensação do que a marca quer transmitir. Então, foi pensado muito sobre isso. E eu fiquei pensando, se nós, seres humanos, e Deus deu essa criatividade de, através de um símbolo, colocar algo muito além do que nós podemos ver no primeiro olhar, e ao nos aproximarmos, nós conseguimos ver mais detalhes, eu fico imaginando o que Deus fez para também mostrar algo a mais para cada um de nós. Se Deus tivesse que ter uma marca, e essa marca tivesse que ser assim como essas duas aqui, universal,
Ou seja, qualquer pessoa que olhasse, entendesse o que, de certa forma, essa marca quer dizer, mesmo sem mencionar uma só palavra. Qual marca que Deus usaria? Eu poderia pensar que Deus tem uma marca, tem algumas marcas, né? Uma delas, quem sabe, seja nós mesmos, como cristãos. O próprio Jesus, lá no livro de João, disse que o mundo vai reconhecer que vocês são meus se vocês amarem uns aos outros. O amor, ele é uma grande marca de Deus, quando nós vivemos ele da forma como deve ser vivido. E o cristianismo é a única religião que conseguiu resumir o seu Deus numa só palavra. 1 João 4,8, porque Deus é amor. Mas, ao mesmo tempo, o amor parece ser algo muito abrangente. E eu fiquei pensando em outras formas, qual seria a marca de Deus, a qual ele gostaria de transmitir para a humanidade, que isso pudesse ser universal, pudesse alcançar as pessoas onde elas estivessem. E eu pensei em uma. Eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia para você descobrir essa marca lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2. Verso 1 ao verso 3. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Veja que o sábado aqui ele surge e é apresentado para a humanidade logo que ela é criada. O que, ao mesmo tempo que esses símbolos, essas marcas, o desejo delas era transmitir algo universal, não importando a etnia, não importando a cultura das pessoas, que toda a humanidade pudesse se identificar com essa marca, eu imagino que Deus criou algo bem universal aqui. Porque tanto é que foi dado para a humanidade logo que nós começamos a existir. Se foi dado para Adão e Eva, ou seja, para toda a humanidade, não foi para o povo de Israel, para o povo judeu, porque no meu caso, na minha Bíblia, está na primeira página. Ou seja, essa marca tem algo muito especial. E é o que eu vejo também na marca das Olimpíadas, algo universal, para atingir todos. E assim como ali você pode ver a marca dos Jogos Paralímpicos, ele é um coração estilizado, um pouco diferenciado. Assim eu posso ver no sábado um coração de um Deus que é infinito, um Deus que o coração dele pulsa por cada um de nós e que tem um carinho muito especial pela sua criação. Porque Deus, ele não descansou porque ele estava cansado. Muitas vezes a gente associa o descanso como o estar cansado. Mas aqui a ideia do texto bíblico é que, inclusive, ele diz: Deus terminou a sua obra, ou seja, tudo era perfeito, e Deus era como se ele tivesse pintado um quadro e dado alguns passos para trás, e agora ele refletia, ele analisava a obra dele. E como diz o texto bíblico, ele viu que tudo era muito bom, tudo era perfeito. E assim ele criou o sábado e descansou nesse dia. E o descansar envolve o agir, o estar perto da humanidade. Porque Deus não apenas separou e criou um dia a mais no calendário. Ele se identificou com a humanidade. E o sábado não pertencia somente ao ser humano, mas também era uma aliança entre ele, Deus, e as suas criaturas. Algo universal. Algo que não importa a etnia, quando iríamos nascer. Algo que Deus separou. Um templo no tempo. Consegue me entender? Um templo no tempo? Quem sabe você que está me assistindo na internet, você não consegue vir da igreja. Mas o sábado, ele é um templo onde todos podem ter acesso.
que está no tempo. O tempo é igual para todos nós. Por mais que a gente possa dizer, nossa, hoje foi corrido, mas a gente teve o mesmo tempo que uma criança teve para brincar ou estudar. O tempo é igual para todos. E quando Deus ele escolhe colocar algo especial no tempo, é universal, é para todos. Não importa se eu vou estar vivendo num país cristão, num país secularizado, num país que não é cristão, o sábado vai até essa pessoa, chega até ela. Por isso que Deus tem algo muito especial, porque se Deus pudesse considerar, vamos pensar em Jerusalém, algo ou qualquer outra cidade, como um lugar santo, quantas pessoas conseguem ir para lá? Pouquíssimas. E se considerarmos pessoas santas, essas pessoas podem morrer, podemos ter dificuldade de chegar até elas, mas Deus, ele, de forma tão especial e carinhosa com a humanidade, ele separou no tempo, porque assim ninguém pode roubar o tempo. Os lugares considerados santos podem ser destruídos, a guerra pode chegar e invadir, pessoas consideradas santas, elas podem morrer, mas o tempo é igual para todos. Veja o carinho que Deus tem especial para nós. Assim como 100 pessoas se uniram para discutir um símbolo que pudesse ser novo, pudesse dizer o que realmente era a cidade que ia sediar os 2 jogos, como também dizer o espírito olímpico, e isso ser universal, assim também Deus, nessa marca que ele tem, ele demonstra que ele se interessa por todo ser humano. Não importa onde ele vive, mas todos têm acesso a isso. Diferente dos jogos que a gente tinha que ter uma televisão, ou acesso pelo celular, ou comprar um ingresso, o sábado é de graça para todos. Não importando a tecnologia ou a cultura que essa pessoa tenha. E lá em Êxodo, no capítulo 20, quando fala sobre esse mandamento, abra também sua Bíblia, é o próximo livro. Êxodo capítulo 20. Verso 8 diz, lembra-te do dia do sábado, para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o verso 10 ele continua dizendo assim, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Talvez essa é a parte que a gente menos presta atenção no mandamento do sábado, principalmente porque ele está mais no contexto do povo de Israel, que era um contexto agrícola ou um contexto de cuidado com o animal, e algo que a gente não vive. Ao princípio, sim, né? Mas o contexto aqui, não. E assim como o símbolo dos Jogos Paralímpicos, eles desejaram dizer, ao invés de enfatizar aquilo que nós somos diferentes, enfatizar aquilo que é igual, que é o coração, assim o mandamento do sábado ele enfatiza não as nossas diferenças, mas aquilo que nós temos de igualdade. Você imagina Vamos voltar no tempo, quando esse mandamento foi entregue. Um patrão, ou seja, um dono de um escravo, ele ia ter tanto respeito pelo seu servo, pelo seu escravo, que ele ia permitir que ele descansasse no mesmo dia que ele descansa. Lembrando que o povo de Israel ele foi um povo rejeitado, um povo que se tornou escravo, e todo oprimido tende a se tornar um opressor. Todo alguém, não que isso seja regra, né? Deus pode curar, e esse é o propósito do sábado também. Toda pessoa que sofreu talvez algum tipo de violência, ela tende a retribuir isso. Na escola, por exemplo, nós temos o bullying. Inclusive, quem pratica o bullying é uma criança que é frágil, que está sofrendo, seja no lar, seja de uma outra pessoa, e ela transfere isso, percebe uma criança mais frágil do que ela, e ela desconta isso na outra criança. Resumindo, né? Bem rápido o bullying aqui. Mas veja que o amor de Deus, ele é tão grande, não importa se a pessoa é o patrão,
se ele é o servo, se é filho, se é pai, se é mãe. Todos são convidados a descansar nesse dia. Então, ao invés de dizer qual que é a nossa diferença, e as marcas, eu comecei citando sobre marcas, e as marcas produzem muito isso. As marcas nos separam, dizendo quem é melhor do que uma outra pessoa, só porque tem mais dinheiro para comprar aquilo que o outro não pode. As marcas nos separam. E acabamos esquecendo que a gente vai para o mesmo buraco, né? Mas o mandamento do sábado diz que nós valemos muito para Deus, não importa de onde nós viemos, qual a nossa realidade. Então Deus estava trabalhando no coração do seu povo, de que mesmo que vocês sofreram, vocês perderam parte da cultura de vocês, vocês viviam uma vida de escravo, trabalhando todo dia, mas você não vai pagar, você não vai exigir a mesma dureza dos seus servos. O sábado protegia, inclusive, os menos favorecidos. Todos são importantes. Todos são bem-vindos no sábado. Você imagina você como um estrangeiro, você chegando próximo a um grupo de pessoas diferente, você ouviu dizer, uma nação chamada Israel, e você é forasteiro, você está caminhando, talvez você é viajante, comerciante, e você chega e percebe algumas coisas diferentes nesse povo. E o que mais te chamaria a atenção no povo de Israel seria que o respeito, principalmente no período que eles foram fiéis a Deus, um respeito, não importa se era servo, se era escravo, todos eram tratados com valor. Esse é o propósito do sábado. E Deuteronômio capítulo 5, você tem a repetição desse mandamento com uma outra ênfase. Aqui em Êxodo 20, no verso 11, diz: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo. Ou seja, Deus é o nosso Criador. O sábado nos lembra que nós temos uma origem. E lá em Deuteronômio, no capítulo 5, o próprio livro tem um propósito de repetir as leis. Esse é o significado de Deuteronômio. E no capítulo 5 você tem a repetição dos 10 mandamentos. No verso 12, ao invés de dizer lembra-te, ele já começa com guarda o dia de sábado. E o motivo, no verso 15, não é o motivo de criação, mas sim de redenção. Veja aí, verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na casa do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Ou seja, o nosso Deus, ele tem um amor infinito por cada um de nós. Se o símbolo dos Jogos Paralímpicos é uma união de um coração e ao mesmo tempo do símbolo do infinito, quem é que tem um amor infinito por cada um de nós? É o nosso Deus. E Ele quis transmitir isso nessa marca, que é o sábado. Ou seja, eu não sou apenas o Deus do passado, o Deus que te criou, mas eu sou o Deus do presente, porque eu te redimi. O povo de Israel deveria guardar o sábado por um motivo além da criação, mas também da redenção. Ele diz, porque lembre que vocês foram escravos no Egito e eu livrei vocês. O sábado era um dia de festa, era um dia de comemorar a liberdade que Deus tinha concedido. E assim também, o sábado para nós é uma comemoração, não da liberdade do Egito material, mas do Egito espiritual. Todos nós estávamos escravos do pecado. E Cristo veio e morreu e ressuscitou por cada um de nós. Inclusive, Cristo, ele morre na sexta-feira e ele escolhe fazer do sábado, ele não ressuscita no sábado, ele só vai ressuscitar bem no comecinho do domingo. Porque ele queria que o sábado ainda fosse sinal, não somente da criação, mas também da redenção. Se lá em Gênesis nós lemos na Bíblia que Deus no sexto dia diz, tudo está terminado. Na sexta-feira, lá na cruz, Jesus também diz, tudo terminou, está consumado. E assim como
logo depois que Deus termina a criação, diz que tudo terminou e vem o sábado, assim também quando Cristo morre. Ele diz: está consumado, está pronto. Assim como a obra de criação estava completa, não tinha nada que Adão e Eva precisassem fazer para completar a obra de Deus, assim também na segunda criação, na recriação, Jesus ele morre e não tem nada que nós devemos fazer para ajudar o nosso Deus a nos salvar. É redenção completa. O sábado, corretamente entendido, ele é símbolo da salvação. Porque assim como a salvação chega a nós, da forma como nós estamos, assim também é o sábado. Não importa se nós estamos preparados ou não, e onde estivermos, ele chega até nós. Ele está no tempo. Ao pôr do sol de sexta-feira, o sábado chegou. E assim também é a salvação, ela nos alcança, assim também o tempo nos alcança. E por isso que o sábado também é símbolo da redenção. Deus nos redimiu, ele nos salvou. E eu queria terminar com o verso lá de Apocalipse 14. Apocalipse capítulo 14. Versos 6 e 7. No capítulo 14 você tem aí as 3 mensagens angélicas. Só vou me deter na primeira. E são mensagens que Deus quer transmitir através do seu povo nos últimos dias, antes da sua volta. E o capítulo 14, verso 6, então diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui, veja que ao mesmo tempo, eu me lembro mais uma vez daquela marca, que era uma marca para atingir toda a humanidade, que foi os Jogos Olímpicos e que será também o próximo jogo. E aqui diz que essa marca, que a Bíblia, no livro de Apocalipse, vai chamar de marca, vai chamar de selo de Deus. Aqui diz que ele é um selo para toda nação, tribo, língua e povo. É para alcançar todos. Não é só um grupo. É porque Deus vê que é vantagem para a humanidade lembrar desse dia, guardar esse dia. Afinal, também é o único. Se você vê os 10 mandamentos, é o coração dos mandamentos. Você tem 3 mandamentos antes dele, que são mandamentos verticais, nós com Deus, e os últimos 6 mandamentos horizontais, eu com o próximo. E o 4º mandamento ele é o maior de todos. E de certa forma é ele que dá base para os demais. Por quê? Os outros mandamentos, eles não dizem quem é esse Deus. Apenas diz que eu não devo adorar outras imagens, eu devo não tomar o nome de Deus em vão. Mas quem é esse Deus? E o 4º mandamento explica que Deus é um Deus poderoso, Deus criador do céu, da terra, mas que também interessa por cada um de nós. Porque a forma como ele se revela é no singular, lembra-te. E depois ele ainda diz, o Senhor teu Deus, ou seja, é um Deus criador, poderoso, mas é o Deus que se identifica com cada um de nós. Então no verso 6 ele diz que essa mensagem é para todos, é o evangelho eterno. E o verso 7 diz que nós devemos temer a Deus, e não é um temer de medo, mas sim de reverência, pois é chegada a hora do seu juízo, e aqui diz, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Esse trecho, céu, a terra, o mar, foi retirado do 4º mandamento. Porque lembra-te do dia do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus, e essa é a lista, o céu, a terra e o mar. Ou seja, é uma mensagem universal e é uma bênção. Não sei se, acredito aqui que a maioria já tem experimentado o que é celebrar o sábado,
Mas talvez você na internet me ligou a primeira vez hoje falando, nossa, mas o que é isso? Mas eu te convido a você experimentar a bênção que é esse dia. Deus tem um carinho muito especial e Ele sabia que nós estaríamos uma vida corrida, íamos perder o contato uns com os outros e com Ele cada vez mais, mas Ele separou esse dia para ser uma bênção para mim e para você. E eu penso que essa seja uma marca, algo que Deus deseja transmitir. E que Ele deseja mais do que transmitir, que nós venhamos a viver. É um Deus que não está distante, longe, que apenas nos criou e nos abandonou. O sábado fala que viemos de suas mãos, fala do nosso presente, nós estamos salvos em Cristo Jesus. E como diz lá Isaías, praticamente as últimas palavras de Isaías, o sábado nos lembra de um futuro. Nos lembra não, né? Nos lembra a esperança de um futuro, onde Isaías diz que de um sábado ao outro sábado, toda a carne virá para adorar a Deus. Então eu convido para que essa marca, você, se nós gostamos de usar e vestir algumas marcas, por que a gente não veste realmente essa marca com prazer, com alegria, e até mostrando para os outros que alegria é viver do lado do nosso Deus, saber que esse Deus Ele separa um dia para estar comigo, e que esse seja o seu desejo, separar para você poder conhecê-lo melhor, celebrar as bênçãos que Ele tem dado a você, ajudar os necessitados, assim como Cristo fazia, e como fica bem claro no Evangelho de Lucas. Jesus se envolvia no sábado, ajudava as pessoas, e que esse seja o seu desejo, e que o sábado seja realmente um dia de alegria, de esperança, de vitória, de celebrar o nosso Deus que nos criou, nos salvou, e em breve voltará para nos buscar. Se esse é o seu desejo, se coloque em pé e vamos fazer uma oração. Grandioso Deus e amado Pai, somos gratos porque o Senhor não é o Deus distante, mas o Deus próximo, que se preocupa com cada um de nós. E vimos nessa noite uma verdade que o Senhor deseja transmitir a cada um de nós, uma marca que o Apocalipse chama de selo, e nós desejamos dar ouvidos ao Teu mandamento, algo especial, rejeitado sim por muitos, esquecido por outros, desconhecido por um outro grupo, mas se está na Sua palavra, nós desejamos seguir. É o melhor para nós. E que o Senhor nos abençoe nesse dia. Somos de realidades diferentes um do outro. Talvez aqui alguém tenha uma família e pode guardar o sábado unido, outros são sozinhos. Mas muito obrigado porque o Senhor nos encontra nesse dia de forma especial. E que venhamos a estudar mais sobre esse dia, que venhamos a nos envolver mais com o Senhor e as coisas que pertencem a Ti nesse dia. E que seja uma grande bênção para todos nós. Nos colocamos em Tuas mãos, ainda é metade da semana, mas estamos ansiosos para que o sábado chegue e possamos comemorar a Sua criação, a Tua redenção e também a salvação completa no retorno de Cristo. No santo nome de Jesus, amém.